Fala, galera. Vamos conversar mais um pouquinho sobre física? Então, vamos lá. Bom, nós temos uma discussão na cinemática vetorial que é o movimento sob chuva. Quer dizer, quando está chovendo e tem um móvel se deslocando nessa chuva, tá? Então, não deve ser muito difícil você... A situação que está representada aí na figura, né? Uma chuva vertical, tá? E aí, para se proteger dela, você põe o guarda-chuva assim, ó, vertical. Mas aí, quando você começa a se deslocar na chuva, aí você inclina o guarda-chuva para se proteger melhor, tá? Por que será que isso funciona? Quer dizer, por que uma chuva que aparentemente está caindo na vertical, tá? Enquanto o móvel está parado, quando o móvel começa a se deslocar, ela parece cair de forma inclinada. Ou seja, o movimento da chuva é na vertical, o movimento do homem é na horizontal. São direções diferentes, né? Então, se você analisar esses dois movimentos um pouco mais a fundo, pensar de uma maneira um pouco mais técnica, você teria o seguinte, ó. No primeiro momento, imagina que esse aqui é o nosso móvel, ele vai se deslocar para a direita. Essa aqui é a nossa gota de chuva que vai cair na vertical. E essa aqui seria a distância entre os dois inicialmente, tá? Agora, daqui mais alguns instantes, o móvel já teria andado um pouquinho para frente e a gota de chuva já teria caído um pouquinho. Então, essa aqui seria a nova distância entre eles. Como você deve estar reparando, essa distância está diminuindo, né? Dentro de alguns instantes, o móvel está um pouco mais para frente, a gota de chuva está um pouco mais para baixo. E a distância entre eles diminuiu mais um pouco. E assim sucessivamente. Então, observe que a gota está se aproximando do automóvel. E a linha de movimento da gota em relação ao automóvel é essa linha pontilhada. Portanto, a velocidade com que a gota se aproxima do automóvel é esse vetor representado aqui, que está em cima dessa linha tracejada e no sentido do automóvel. Por isso, quem está no automóvel tem a sensação de ver a chuva cair inclinada. Tá? Em toda discussão vetorial, né, a gente está muito acostumado a falar de soma de vetores. Aqui, no caso, a solução do problema é uma subtração de vetores. Então, você tem a velocidade da chuva na vertical, a velocidade do automóvel na horizontal. E essa composição vetorial tem que dar essa linha inclinada com sentido para baixo aqui no meu desenho, né? Combinando com o vetor velocidade da chuva em relação ao automóvel. Tá? E isso nada mais é do que fazer a velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel. Você pode fazer, por exemplo, pela técnica do polígono. Né? Você coloca assim, ó, a velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel. Então, veja, eu estou copiando a velocidade do automóvel invertida, por causa do sinal de menos aqui, então inverte sentido. E o resultado seria o vetor que vai lá da origem do primeiro até a extremidade do último, aqui, ó. É a subtração vetorial, velocidade da chuva menos velocidade do automóvel. Tá? Então, eu separei alguns probleminhas para a gente dar uma reforçada nesse conteúdo aqui. Então, ó, um motorista viaja em um carro por uma estrada em linha reta, sob uma chuva que cai verticalmente a uma velocidade de 10 metros por segundo, constante, em relação ao solo. Se o carro se move da esquerda para a direita, com velocidade constante de 72 km por hora, para o motorista, as gotas de chuva parecem estar caindo na direção 1, 2, 3, 4 ou 5, conforme o esquema. Bom, então, ó, você tem
A chuva caindo na vertical. E o homem se deslocando, o homem não, o móvel, né, o carro, deslocando na linha horizontal. Repara um detalhe importante aqui. A velocidade do carro é de 72 quilômetros por hora, que são 20 metros por segundo. Então, o tamanho do vetor que vai representar a velocidade do carro é 2 vezes o tamanho do vetor que vai representar a velocidade da chuva. Lembre-se que vetor é um desenho. E no tamanho dele, você vai estar simbolizando o valor. Então, se você desenhasse esses dois vetores do mesmo tamanho, você não conseguiria achar a resposta correta, porque um deles é maior do que o outro. Aliás, 2 vezes maior. Então, na hora que se fizer a composição vetorial, a velocidade do automóvel e a velocidade da chuva vai dar como resultado essa subtração aqui, ó, VC menos VA. Ou, se você preferir fazer pela técnica do polígono, velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel dá como resultado essa velocidade que a gente está mostrando aqui de 2 maneiras, né? Ou por essa outra técnica ou por essa técnica mais conhecida, tá? De qualquer maneira, observando aqui, ó, esse vetor, ele está inclinado de um ângulo agudo aqui, ó, mas que não é 45 graus, né? Porque esse tamanho não é igual a esse. Se fossem tamanhos iguais, isso aqui seria a diagonal de um quadradinho, então seria 45 aqui, mas não é. Portanto, dos vetores oferecidos por ele aqui, o que parece estar nessa linha é o 5, alternativa E. Chique? Vamos ver outro aqui. Um homem em pé em uma plataforma que se move horizontalmente para a direita, com velocidade de 4 metros por segundo, observa que, ao inclinar de 45 graus um tubo cilíndrico oco, permite que uma gota de chuva que cai verticalmente com velocidade constante c em relação ao solo, atravesse o tubo sem tocar em suas paredes. Determine a velocidade c da gota de chuva em metros por segundo. Então, você tem aqui, ó, o tubo, né, com o homem andando na linha horizontal e a chuva caindo na linha vertical, tá? E aí o que acontece? A composição desses dois movimentos aí, a velocidade do homem com a velocidade da chuva, tem que dar como resultado um vetor na linha da direção do tubo aqui, ó, para que a chuva consiga atravessar, olha a chuva passando aqui, ó, sem tocar as paredes do tubo. É essa que é a ideia, tá? Isso aqui é equivalente a fazer, né, a velocidade da chuva menos a velocidade do homem, ó, tá vendo? Então, que daria como resultado esse vetor mesmo, né, o vetor subtração, velocidade do homem em relação à chuva, tá? Bom, considerando então que a tangente de 45 é a velocidade do homem, que é o cateto oposto, pela velocidade da chuva, que é o cateto adjacente, e que a tangente 45 vale 1, a velocidade do homem vale 4, então a gente vai achar a velocidade da chuva, que é esse Czinho desconhecido aqui. Então, multiplicando em cruz, vai dar 4 metros por segundo. Então, veja, em todos os casos que eu tenho mostrado para você, você faz a subtração vetorial. Velocidade da chuva menos a velocidade do móvel. Seja esse móvel um homem, um carro, uma bicicleta, qualquer coisa. Tá? Olha esse outro exemplinho aqui. Gotas de chuva que caem com velocidade de 20 metros por segundo são vistas através de uma vidraça, formando o ângulo de 30 graus com a vertical, vindo da esquerda para a direita. 4 automóveis estão passando pela mesma rua com velocidades de módulos e sentidos indicados. Qual dos motoristas vê, através do vidro lateral,
a chuva caindo na vertical. Bom, então vamos por partes. Um probleminha um pouco mais complexo, né? Então, ó, a primeira informação aqui. Gotas de chuva que caem com velocidade de 20 metros por segundo são vistas através da minha vidraça, formando um ângulo de 30 graus com a vertical, vindo da esquerda para a direita. Então, presumo eu, pelo enunciado, que esse cara está em casa, olhando para a janela, e está vendo a chuva cair dessa maneira aqui, ó. Inclinada de 30 graus com a vertical, vindo da esquerda para a direita. Então, está aí. Isso quer dizer que tem vento nesse lugar. Então, a chuva não está caindo verticalmente aqui. A chuva está caindo inclinada por causa do vento. Aí você tem automóveis andando nessa rua. Você vê pelos desenhos que ele ofereceu que tem automóveis indo para a direita, assim como tem automóveis indo para a esquerda. Tá? E aí, eu quero que os motoristas desses automóveis vejam a chuva caindo assim, ó, verticalmente. Então, a velocidade da chuva em relação ao automóvel tem que ser vertical. Tá ok? Bom, então a primeira coisa a fazer é testar, né, qual combinação vetorial daria a chuva caindo na vertical. Lembrando que a gente vai fazer a velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel, tá? Então, ó, a primeira combinação, vamos supor que eu escolha carros que estão andando para a esquerda. Então, seria assim, velocidade da chuva, velocidade do automóvel, e a velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel daria esse vetor resultante. Portanto, não está na vertical. Agora, suponha que eu escolha móveis que estão viajando para a direita. Então, ficaria assim, velocidade da chuva, velocidade do automóvel, e a velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel daria como resultado esse vetor vertical. Bom, então já descobrimos uma coisa que é verdadeira, tá? A velocidade da chuva menos a velocidade do automóvel dá uma chuva vertical. Tá legal? Aqui eu fiz pela regra do polígono, tá certo? Então, uma vez que eu descobri então que a composição vetorial correta é o automóvel viajando para a direita, então eu posso montar o seguinte triângulozinho, ó, né? A velocidade da chuva, a velocidade do automóvel e a velocidade da chuva em relação ao automóvel. E se esse vetor VC é inclinado de 30 graus com a vertical, então ele é inclinado de 60 graus com a horizontal. Então, aplicando cosseno no ângulo de 60 graus, eu teria cateto adjacente, que é a velocidade do automóvel, pela hipotenusa, que é a velocidade da chuva. Como o cosseno de 60 vale meio, né? Meio é igual a VA sobre 20. Multiplica em cruz, então, a velocidade do automóvel vai dar 10 metros por segundo. Mas como as respostas estão em quilômetros por hora, então, multiplicando por 3,6 dá 36 quilômetros por hora. Alternativa cebola. É o carro 3 aqui, ó, viajando para a esquerda a 36 quilômetros por hora. Então, galera, espero que esse tema tenha ficado claro para vocês aí. Movimentos sob chuva. Velocidade do móvel menos a velocidade da chuva, vetorialmente. Um abraço.